Quando que eu devo fazer as minhas refeições? Quando comer? Qual que é o timing certo? Eu devo parar de comer às 6 horas da tarde? Café da manhã, sim ou não? E se eu te falar que a maioria do que você já ouviu sobre isso está de certa forma equivocado? Bom galera, o tema de hoje é bem esse, é quando comer, a importância, a relevância disso e também um outro estilo, uma ferramenta que você pode incorporar na sua dieta que com certeza vai ser bem benéfica para você. Bom, eu já começo respondendo a pergunta, quando comer importa? Será que é importante? Será que é relevante? A resposta, a grosso modo, é não, mas eu coloquei aqui entre parênteses não muito, porque dependendo do jeito que você come, dependendo dos seus hábitos, dos seus objetivos, pode ser relevante. Então, vai depender do seu objetivo. Quanto menos refeições você fizer, em refeições maiores, no caso, você comer menos vezes, com mais volume, isso normalmente está associado à perda de peso. Eu já vou explicar por quê. E quanto mais refeições você fizer, refeições menores, e isso é o que a maioria das pessoas fala por aí, que de certa forma está equivocado, o que você ouve por aí é que você deve fazer várias refeições pequenas ao longo do dia. Só que isso na verdade está associado a ganho de peso e não perda de peso. Eu coloquei um asterisco aqui porque não necessariamente ganho de peso. Se você ainda tiver num déficit calórico, isso vai estar associado a perda de peso, mas eu já vou explicar por que normalmente mais refeições está associado a ganho de peso e não perda de peso. O horário em si realmente não vai importar muito. Então esse papo de devo parar de comer 6 horas da tarde, de noite não pode comer, ou enfim, isso não importa em nada. O que importa é a qualidade da comida, a quantidade da comida, isso vai importar. Quando, não muito. E agora eu vou falar de uma ferramenta que eu incorporei recentemente nos meus hábitos e eu indico fortemente que você tente incorporar nos seus, que é o jejum intermitente. Agora, o que é o jejum intermitente? O jejum intermitente, ele não é uma forma de dieta, ele é uma ferramenta, ele é um mecanismo que você vai usar para manipular, para controlar a janela de tempo que você tem para comer no seu dia, o intervalo de tempo que você vai usar para comer no seu dia. Então, o jejum intermitente ele é basicamente um jejum, que é um período que você passa sem comer, e você pode escolher. O jejum mais comum é o de 16 horas de jejum com uma janela de 8 horas em que você se alimenta. Mas existem outros tipos, tem gente que faz 18 horas de jejum e come numa janela de 6 horas, 20 horas de jejum, 4 horas de janela de alimentação, e tem gente que faz 24 horas de jejum. Eu acho que o mais válido é esse daqui de 16 horas de jejum e uma janela de 8 horas de alimentação. Eu sei que isso pode parecer um pouco esquisito, você ficar tanto tempo assim sem comer, tem gente que questiona, tem muita gente que me questiona, pô cara, mas não faz mal você ficar tanto tempo assim sem comer? Você não fica aí tremendo de fome, passando fome? Não, eu não passo fome, o que acontece é que eu faço 2 refeições por dia, e nessas 2 refeições eu como tudo que eu preciso para o meu dia, eu atinjo o meu limite diário de calorias em 2 refeições. E para atingir essas 16 horas de jejum, eu normalmente utilizo o tempo que eu estou dormindo, eu pulo o meu café da manhã e só vou fazer a minha primeira refeição por volta do horário do almoço. Então eu não tomo café da manhã, eu não sinto fome de manhã, e isso é um tanto quanto uma quebra de um mito de que o café da manhã é a refeição mais importante. A gente cresce ouvindo isso o tempo todo, que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, é a refeição que vai te dar energia para o dia inteiro. Só que isso não é verdade, isso começou a ser difundido por empresas grandes de cereal, de café da manhã, que óbvio, querem empurrar os produtos deles para cima das pessoas e em geral produtos não muito saudáveis, esses sucrilhos entupidos de açúcar por aí que as pessoas colocam no café da manhã, são essas empresas que estimulam que o café da manhã é a refeição mais importante, mas no final das contas não é. Eu não tomo café da manhã e o meu dia é muito produtivo, é muito proveitoso, mesmo eu pulando essa refeição. Normalmente eu acordo, dou um tempo, mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, e tomo um café preto sem açúcar
ou um chá verde, alguma coisa desse tipo. A intenção do jejum é que você não coloque calorias para dentro do seu organismo. Então, café preto, chá, água, isso tudo está válido nesse período de jejum. Então, dentro dessas 16 horas está liberado esse tipo de coisa que não contenha calorias. E depois, quando você quebrar o seu jejum com a sua primeira alimentação, você tem a sua janela ali de 8, 6, 4 horas, o tempo que você escolher para comer. Agora, falando um pouco dos benefícios, por que é válido, por que eu acho tão importante que você tente essa técnica do jejum intermitente e o que isso pode trazer de beneficente para você. O primeiro benefício do jejum intermitente está relacionado à perda de peso. E eu separei aqui em 2 tópicos, que é o primeiro a insulina e o outro o déficit calórico. Insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas que está relacionado à regulagem, à entrada e saída de glicose dentro das suas células. Então, o que acontece é que cada vez que a gente faz uma alimentação, cada vez que a gente ingere alimento, o nosso corpo tem um pico de insulina, o nosso pâncreas secreta insulina. Então, você está lá, numa boa, você faz uma refeição, seu corpo tem um pico de insulina, baixa. Aí você faz outra alimentação, baixa. E assim vai oscilando ao longo do dia esses picos de insulina. O que acontece é que toda vez que você tem esse pico de insulina, o seu corpo ele não está queimando gordura estocada. Não tem como você queimar a gordura quando você está nesses picos de insulina. Então o que acontece quando você faz o jejum intermitente é que você reduz esses picos. Então você está ali, uma boa, faz uma alimentação, faz outra e para. Você tem um intervalo muito grande entre uma alimentação e outra e o seu corpo não está produzindo insulina em excesso, então você pode se dar o luxo de queimar gordura estocada e isso ajuda você na perda de peso. Então por isso que eu falei aqui de menos refeições e mais refeições. Quanto menos refeições você tiver, menos picos de insulina você vai ter e mais propenso você vai estar a queimar a gordura que está estocada no seu corpo. Agora, se você faz várias refeições ao longo do dia, 5, 6 refeições, você vai estar sempre atiçando, sempre tendo esses picos de insulina e dificilmente você vai queimar a gordura que está estocada no seu corpo. O segundo ponto relacionado à perda de peso é a questão do déficit calórico. Quando você faz poucas refeições mais volumosas, você fica satisfeito por mais tempo e isso evita que você faça os famosos lanchinhos da tarde, lanchinhos da manhã ali, ficar beliscando comida entre as refeições grandes. Então o que eu faço, por exemplo, eu faço uma refeição grande na hora do almoço, ali mais ou menos, e como é uma refeição bem densa em questões de calorias, mais ou menos 1000 calorias, eu não vou ter fome por um bom tempo e eu não vou ter nem vontade de ficar beliscando snacks durante a tarde e isso vai me ajudar a controlar esses picos de insulina. Então, como eu faço só 2 refeições por dia, isso me permite estar num déficit calórico. Então, o jejum intermitente permite que, como essa janela de tempo é pequena, permite que você ingira menos calorias ao longo do dia. E isso te colocando num déficit calórico, você vai perder peso. O segundo benefício que eu vou colocar aqui é a longevidade. Provavelmente você já ouviu falar que quem come menos vive mais. Tem vários estudos que apontam que quanto menos a gente come, mais a gente vai viver. Maior é a nossa longevidade. Então, você ingerir menos refeições ao longo do seu dia vai te colocar num déficit calórico e vai te proporcionar uma vida mais longa e saudável. O terceiro tópico é o aumento da produção do HGH, que é Human Growth Hormone, ou do inglês, que é o hormônio do crescimento. Esse hormônio ele é muito importante para a gente, ele é produzido quando a gente está dormindo e o jejum intermitente está associado a um aumento na produção desse hormônio. E eu listei aqui os principais benefícios de uma taxa alta na produção desse hormônio. Sistema imunológico mais forte, você fica mais resistente. Saúde da pele, uma pele mais saudável. Qualidade do sono, o sono é muito importante para a regulagem em geral do nosso corpo. Melhora nas funções cognitivas, atenção, concentração. O jejum intermitente ele permite que você tenha mais foco ao longo do seu dia. Recuperação mais rápida, isso permite que o seu corpo se recupere de um treino intenso
mais rápido para que você possa voltar e treinar de novo. Saúde do coração, vai melhorar aí o seu rendimento cardiovascular, diminui o percentual de gordura corporal, então está relacionado aí à perda de peso, você vai reduzir o percentual de gordura no seu corpo, isso é saudável. Consequentemente, com esses benefícios, vai trazer um aumento da sua massa magra, você vai diminuir o seu percentual de gordura e aumentar o percentual da sua massa magra, musculatura. Melhora no desempenho físico, você vai poder fazer treinos mais intensos, mais fortes, vai render mais na sua atividade física. Então, galera, tudo isso são benefícios do jejum intermitente e eu realmente espero que vocês deem uma chance para esse tipo de artifício ao longo dos hábitos de saúde de vocês, porque é uma ferramenta muito interessante, muito importante de incorporar no nosso dia a dia. Eu espero que isso tenha esclarecido um pouco o que é. Eu recomendo que vocês vão atrás de outras fontes sobre jejum intermitente, porque é um assunto relativamente complexo e novo, e eu sei que ele pode causar muita confusão com relação a principalmente essas quebras de paradigma de o café da manhã não é a refeição mais importante, ou quando que eu devo comer. Então vão atrás de informação que é importante, mas deem uma chance. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e a gente se vê na próxima.